para acender e queimar este incenso, e esse incenso, a fumaça desse incenso vai entrar direto no Santo dos Santos. E aí ela pode ser estranho ou não. E se for estranho, já desce fogo do céu consumindo o sacerdote. E se for um fogo cheiroso, que sobe como incenso, se for um incenso suave ao Senhor, vai parar o céu a favor do povo. Diferença: hoje nós não temos mais o véu, nós não temos mais separação do lugar santíssimo, nós não temos mais que preparar a brasa viva. Conta-se que esse processo de preparação do incenso, com todas esses perfumes, essa obra aromática toda, durava-se exatamente meia hora. E eles tinham que fazer tudo em silêncio. Por isso que e aí a gente vê em Apocalipse capítulo 8, meia hora de silêncio do céu mencionando o incenso, só que com a diferença: nós não temos mais divisão do Santo dos Santos. A nossa oração não precisa mais passar por intermediários. A nossa oração não precisa de um mediador, de um intermediador. A nossa oração precisa apenas que você dobre os joelhos, clame ao Senhor, quebrante o seu coração, grite com o seu coração e ofereça incenso suave ao Senhor. Um coração quebrantado e compungido, jamais Deus vai desprezar. Ora, por isso que a Bíblia diz que é para a gente orar sem cessar. Amém? Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Estou tentando ir devagar. E aí já não há intermediários, qualquer um de nós pode orar e se achegar a Deus. A questão das trombetas. Essa é a explicação do silêncio de Deus. A questão das trombetas. Trombetas significa juízo. Juízo de Deus chegando. Então, quando há o silêncio no céu, foi entregue nas mãos dos anjos, o juízo, que vai ser tocado um a um. Receberam as trombetas em silêncio e ficaram quietos por causa da oração. Números 10, versículos de 1 a 10, a gente não vai ler, mas se você quiser ir lendo durante a explicação, diz assim: o que está escrito lá está falando exatamente da questão do uso das trombetas. Eles eram chamados, eles eram convocados, em Números capítulo 10, versículos de 1 a 10, eles são convocados através da trombeta. No soar da trombeta, eles eram convocados a se reunir. No soar da trombeta, eles eram convocados para marchar. No soar da trombeta, o significado era, no geral, chamar a atenção do povo, convocar o povo, reunir o povo, mandar o povo marchar, avisar o povo dos inimigos, avisar o povo para festejar, para saírem para algum lugar, para eles pararem em um determinado lugar e principalmente para o arrependimento. Até aqui, a trombeta tinha 2 critérios. Um único toque era para os líderes, 2 toques era para o restante do povo, na questão de movimentação, na questão de toque mesmo. E aí eu quero te chamar a atenção para a palavrinha toque. Não é que a gente vai ver os anjos tocando as trombetas. Lá no Antigo Testamento existia realmente, literalmente, o toque das trombetas, e no ouvir delas eles identificavam o que eles tinham que fazer, se eles tinham que marchar, se eles tinham que reunir, se eles tinham que se arrepender, se era o juízo, se eram os inimigos. Eles sabiam identificar que toque, que som é que estava ali naquele momento.
aqui no Apocalipse, as trombetas, elas têm exatamente significado simbólico do toque. O toque do Espírito Santo de Deus, que vai tocar nos teus ouvidos. E aí ele usa mensagem, ele usa pessoas, ele usa acontecimento, ele usa palavra, ele usa a Bíblia, ele usa enfermidade, ele usa diversas situações, ele usa diversas formas, ele usa diversas circunstâncias para te tocar. As trombetas, o juízo de Deus, não é que vai ter a trombeta soando, toques. Por isso é preocupante a questão de se tornar insensível à voz do Espírito Santo. Pode perguntar. Só quem vai então ouvir esse toque é quem está antenado com o Espírito Santo. Então, no caso, os ímpios não vai sentir, não vai ouvir, não vai saber o que está acontecendo. Não vai ter um anjo, não. Não vai ter, não. Porque lá tem uma parte lá do nosso trombeta que fala que todo o povo ouvirá o toque da trombeta, que é o último. Todo o povo tem o toque da trombeta. Todo o povo é tocado. É tocado com as pragas, é tocado com a pandemia, é tocado com o desastre, é tocado com o funeral, é tocado com situações inesperadas, é tocado pela mensagem, é tocado por um aviso, é tocado de diversos, somos ou não somos, e nos últimos dias parece que isso está sendo mais ainda, parece que isso está muito mais eminente. Então não sabemos na verdade qual das trombetas vai estar se passando no processo, qual o processo da trombeta está tocando. Essa é a terceira, é a última, vamos saber. Porque elas podem acontecer, podem estar acontecendo. Porque não há mais o véu, não há mais a separação do santo dos santos. Nós temos acesso direto ao trono da glória de Deus. Nós temos o Espírito Santo que está sempre. A grande questão é a última trombeta. A grande questão, David, é a última trombeta. Aí a última trombeta, aí o negócio é mais sério. Aí vai ter um toque real. Aí a última trombeta é que há essa dúvida se vai ter esse toque real. Porque tudo está te preparando para a última trombeta. Porque elas estão tocando. Ou seja, elas estão falando conosco. Ela está te dando toque. Olha, se arrepende. Se arrepende. Observem bem, as trombetas é juízo e elas têm como função lá no Antigo Testamento e aqui no Novo Testamento, em Apocalipse, essa questão do juízo, só chega o juízo de Deus na vida da pessoa depois que ela é tocada, depois que ela recebe vários toques, depois que ela vai sendo preparada, e se ela der ouvidos e se arrepender, porque o grande comando aqui é o arrependimento. É o arrependimento. Sabe por quê? O orgulho, a soberba vão tomando de conta do nosso coração de tal forma a ponto de nos deixar cegos para os nossos próprios erros, para as nossas próprias atitudes. E a gente começa a responsabilizar o mundo ao nosso redor por ações que são nossas. A maioria das pessoas que procuram psicólogos, procuram terapia, elas vão se perdendo no meio dos toques porque não querem ser responsáveis pelas suas próprias ações e querem encontrar no profissional, na ajuda profissional, a receitinha pronta para a sua própria mudança, e quem deve mudar é você. Porque os toques das trombetas, o juízo, significa exatamente o processo de mudança. Lembra que lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 2,
diz o quê? Não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação da vossa em sacrifício santo, em sacrifício vivo, para que experimenteis a boa e a agradável vontade de Deus. E os toques é exatamente te levando para um sacrifício vivo, porque se arrepender daquilo que você não quer mudar, daquilo que você não quer ser transformado, daquilo que você não quer alterar, daquilo que você não reconhece que precisa alterar, é muito difícil, irmãos, porque o arrependimento é mudança de procedimento. Então, a guerra da mente, a guerra ideológica, qual o cavalinho que trabalha aqui? Cavalinho preto. Trabalhando a todo tempo, dizendo que tu não precisa de mudança. Quem precisa de mudança é o outro. Dizendo que tu não é responsável por isso não. O que tu tá fazendo tá corretinho. Agora o outro não, o outro. E aí, ó, começa. E isso impede de existir o arrependimento, porque o arrependimento ele começa exatamente quando o juízo está sobre mim. Quando o juízo está sobre mim, aquilo dói, aquilo pesa, aí eu caio em si e preciso refletir. Espera aí, é o outro mesmo que precisa de mudança ou sou eu? E se sou eu, o que eu tenho que fazer para mudar? Porque a Bíblia diz que eu tenho que transformar, que eu não posso me conformar, e que eu tenho que transformar, renovar o meu entendimento. Que eu tenho que me apresentar em sacrifício vivo, sustentar esse juízo de Deus. Então, aqui no Apocalipse, e nós temos bases bíblicas para isso. Lá em Joel, no capítulo 2, versículo 1. Em Sofonias, no capítulo 4, no capítulo 1, versículo 14. Em Isaías 27, do 12 ao 13. Em 1 Tessalonicenses 4,16, em 1 Coríntios 15,52, Esdras 6, Salmo 81, 3 e Apocalipse 11,15. Esse eu gostaria que vocês lessem. Apocalipse 11,15. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta. E houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser nosso Senhor e seu Cristo, e ele reinará para todos. E esse aí é a última trombeta. E essa última trombeta, quando ela... Vai ficar tudo errado aqui, né? Essa última trombeta, quando ela é tocada, é abalado os poderes. Esses poderes políticos injustos que estão reinando serão abalados. E aí a justiça das almas que clamam lá no quinto selo serão justiçadas. E aí aqui há dúvida se isso será audível ou não nessa última trombeta. Mas o grande sinal do toque do Espírito Santo, quando o Espírito Santo vai deixar a terra, é esses poderes políticos injustos serem abalados e eles pararem definitivamente de galopar. E aí é quando o diabo vem e quer matar o menino que aparece lá em Apocalipse, corre atrás da mulher que está grávida e vai acontecer essas questões aí. Relação entre as trombetas e os muros de Jericó. Vocês percebem que os muros de Jericó, para eles poderem entrar em Jericó, o que aconteceu? O que aconteceu antes? Toques de trombeta. Vem sempre antecedendo a entrada na cidade prometida, na terra prometida. Então, os toques que você recebe para a transformação, para a mudança, são toques importantíssimos. Eu falo de arrependimento.
para poder entrar na cidade prometida, para receber as promessas de Deus. Lá em Números, no capítulo 10, versículo 10, também vai falar sobre essa questão de trombeta, que é o festejar do fim de um ano para a entrada de um novo. E a forma como eles faziam toda uma encenação solene, pessoas muito bem arrumadas que faziam o estoque das trombetas, e esses toques eles eram respaldados por confissões e por agradecimentos daquele ano difícil. Eu fiquei lembrando, esse ano aqui era interessante ter a festa das trombetas, para ver se o ano de 2021, né, seja menos intranquilo como foi, né? Todo mundo pensa que a pandemia vai acabar. Acabou por agora, né? Que parece que não está tendo caso nenhum, né? Acabou. Poderes políticos injustos nos dando essa informação de que acabou. Será que acabou mesmo? Para pensar. É o sol. Até 36 graus, está 42. Matou, foi. Tá 42 graus. Na sombra. Misericórdia. Então precisamos estar sensíveis aos toques da trombeta, que nos toca para ouvirmos e arrependermos. Os toques vão sendo dados, sinais, cutucões, puxão de orelha, para realmente nos saculejar a sensibilidade do arrependimento e também nos fazer lembrar que temos que nos apresentar como sacrifício vivo ao Senhor, sempre nos arrependendo, sendo sensíveis ao toque do Senhor e às nossas vidas. Amém? Então, sejamos sensíveis, comece a buscar a sensibilidade para entender quando o mundo cai ao seu redor. Tem uma música, não tem? Assim, quando o mundo cai ao seu redor e o que está acontecendo? Os céus fechados, por que eles estão fechados? Por que eles parecem estar de bronze? Por que muitas vezes a tua oração parece vazia? Né? E comece a ter sensibilidade aos toques, às coisas que acontecem. Espera aí, por que tu te irrita tanto quando tu é chamada a atenção, crítica, argumentos? Existem diversos toques. Você precisa só estar sensível. Espera aí, é para mim transformar a minha mente? É para mim renovar o meu entendimento? É para provocar arrependimento? O que eu preciso me arrepender? O que eu preciso mudar? Que procedimento eu tenho que mudar? Comecem a enxergar. Sejam sensíveis sempre ao arrependimento. Sejam sensíveis, porque o orgulhoso e o soberbo sempre vão ter em mente que não precisam se arrepender de nada, porque eles estão sempre certos de tudo. Deixo essa dica para vocês. Quem não escuta o toque é o soberbo e o orgulhoso, que sempre diz que não tem nada para mudar. Quem não tem nada para mudar e está na terra precisa ser salvo logo. Porque se está na terra, o chipzinho aí, a mentezinha aí precisa ser renovada. E só é renovada através do arrependimento. Não tem outro caminho, não tem outra solução. Agora, se tu diz que não tem nada para mudar, que tu está 100% certo, soberba e orgulho, perigo à vista, tu está insensível ao toque da trombeta. Amém? Lançou-se sobre a terra, Apocalipse 8:5, quando fala que a ordem de ser lançada, fala assim: o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra, e houve depois vozes, trovões, relâmpagos e terremotos, né? Esse lançar é o juízo de Deus que está sendo lançado. Diz que quando a resposta de Deus vem, quando ela vai chegar até nós, acontecem barulhos para fazer você perder a sua bênção. Por isso que precisa ficar esperto,
aos toques que o Espírito Santo vai te dando, para que você não perca a tua resposta, nem para que ela chegue às tuas mãos, para que a resposta do Senhor chegue às tuas mãos e você não saiba o que fazer com ela e acaba se embananando e fazendo da bênção uma maldição na tua vida, por não estar sensível aos toques. Na Bíblia há diversos tipos de situações que a gente pode fazer um comparativo, e a partir aqui de Apocalipse, quando aqui no capítulo 8 vai falar de vozes, trovões, relâmpagos e terremotos, no capítulo 11 a intensidade aumenta, porque eu falei que era como princípio de dores, o juízo de Deus começa a aumentar. Lá no capítulo 11 vai falar sobre a grande saraiva, no capítulo 16 vai falar, além das grandes saraivas, grandes terremotos, cidades fendidas em 3 partes, nações caindo, cálice da indignação do Senhor. E aí são todas essas questões: vozes, trovões, relâmpagos, terremotos, grande saraiva, aumentos de intensidade deles, porque em Apocalipse 16 vai dizer que é como nunca antes existiu terremoto. É como esse terremoto, o último terremoto que vai acontecer, é como se ele é um terremoto nunca visto, que nunca existiu. A última dor, a dor que vai gerar ali a esperança para o mundo, ela vem de uma forma dolorosa, e todos esses acontecimentos são teofanias de Deus, evidências das ações de Deus na terra, que são aquela linguagem figurada que eu falei no início, hipérbole, a forma, a narrativa de Deus, da manifestação de Deus acontecendo na terra de uma intensidade tal. E aí ele usa essa linguagem: vozes, trovões, relâmpagos, terremotos, grande saraiva, intensidade, terra fendida. E todas essas coisas podem acontecer no natural, no literal? Podem. Mas aqui neste momento ele está falando, evidenciando com palavras as ações de Deus na terra, de uma forma simbólica. Por fim, moral dos 7 selos. A moral dos 7 selos. João nos faz recordar da importância das nossas orações, e que a justiça de Deus vai ser feita sobre a terra, com um aviso importante: não espere o anjo tocando e todos esses sinais acontecendo, pois tudo é simbólico. Fique atento aos toques e seja sensível a estes toques e se arrependa, pois Deus vai fazer justiça sobre a terra. A oração aqui é a garantia que Deus vai fazer justiça. As trombetas é a garantia dos toques para provocar arrependimento. Amém? Alguma pergunta? Algumas citações interessantes aqui sobre a oração que eu anotei. A primeira diz assim: a oração é o pivô central que se move o coração de Deus, se move o reino de Deus. Mais poderoso do que todos os poderes escuros e fortes que existem soltos no mundo, toda a parte de injustiça dos 4 primeiros selos, mais poderoso do que qualquer outra coisa é o poder da oração, acendida pelo fogo de Deus e lançada sobre a terra. A oração dos santos e do povo de Deus move o percurso da história. A oração é a força mais revolucionária que o mundo conhece. A oração dos santos no Apocalipse ativou imediatamente o poder visível e audível sobre a terra. Trovões, relâmpagos, terremotos. Assim também é quando a gente ora. Não é um monólogo onde só um fala, mas é uma oração que espera uma resposta. E cada vez que oramos ao nosso Pai Celestial, nós devemos ir como se tivesse uma janela e abrir uma janela de esperança.
Cada vez que oramos, estando pedindo a abertura do 7º selo. E cada vez que oramos e que pedimos a abertura do 7º selo, o que é que vai ser entregue? Trombetas. Vai ser entregue toques, para que haja arrependimento. Então virá a resposta a você. Que o reino de Deus venha sobre nós, abrindo janelas e portas através da oração. Este é o grande ensinamento do 7º selo, uma grande arma que para o céu é um silêncio. Para-se tudo para te ouvir. Você não está só, Deus está contigo. Ele faz silêncio para te ouvir. Ele acaba todos os ruídos e todos os barulhos apenas para te escutar. Então não deixe de usar a oração, porque há poder na oração dos justos. Amém? Vamos nos colocar de pé?